A obra cinematográfica dirigida por Jordan Peele oferece uma narrativa que extrapola os limites do gênero terror, inserindo-se como objeto de reflexão psicanalítica. Mais do que uma ficção científica com elementos sobrenaturais, o enredo propõe um mergulho nos conflitos psíquicos, no luto e nas formas contemporâneas de reconhecimento. A tensão se constrói menos pelo medo do exterior e mais pela angústia do que não se pode simbolizar. Nesse sentido, o filme se aproxima dos conceitos estruturantes da psicanálise, dialogando com a teoria dos afetos e do inconsciente. A música composta por Michael Abels funciona como vetor privilegiado da expressão inconsciente. Suas variações entre o épico e o minimalista evocam estados emocionais que precedem a palavra, apontando para o que Freud definiu como o recalcado. O silêncio abrupto, por sua vez, age como manifestação desse retorno do reprimido, causando estranhamento e desconforto. Já as harmonias dissonantes produzem uma sensação de perturbação associada ao luminoso junguiano. Esses elementos operam como forças autônomas que atravessam o espectador, desestabilizando sua posição de controle. O figurino desempenha um papel simbólico na construção subjetiva dos personagens. As roupas de O.J., marcadas por tons terrosos e utilitários, remetem a uma postura de contenção e ligação com o real. Elas condensam o ego em sua tentativa de manter coesão e estabilidade frente à ameaça do caos. Em contraste, Emerald apresenta vestimentas vibrantes e chamativas, com clara ênfase performática. Sua aparência comunica o desejo de exposição e aceitação social, aproximando-se da persona descrita por Jung como a máscara adaptativa do sujeito. A dicotomia entre os protagonistas revela estratégias distintas de lidar com o desconhecido. Enquanto O.J. responde com retraimento e observação, Emerald recorre à ação e ao espetáculo. Essa oposição espelha a tensão entre o princípio da realidade e o desejo de gratificação narcísica. Ambos os personagens, entretanto, compartilham um trauma não elaborado, a morte do pai, que inaugura uma desorganização psíquica latente. A repressão desse evento inicial se faz sentir ao longo da narrativa, influenciando suas escolhas e reações. A presença do Jean Jacket no céu funciona como metáfora do inconsciente que ameaça se manifestar. Sua forma ambígua e mutável remete ao que escapa à simbolização, àquilo que, embora invisível, exerce força. A proibição do olhar direto remete ao interdito freudiano e à função reguladora do superego. O monstro celeste opera como condensação do terror psíquico que emerge quando as defesas se mostram insuficientes. Trata-se de um significante vazio que absorve o medo primordial diante do que não se pode controlar. O uso da câmera como tentativa de capturar o inominável representa o desejo moderno de dominar aquilo que escapa. A obsessão em registrar o fenômeno revela um movimento de negação do caráter traumático do real. Assim como na clínica da neurose, a compulsão à repetição se expressa aqui no retorno insistente ao evento fundante. A imagem desejada, a tomada perfeita, ocupa o lugar do objeto perdido, cuja ausência estrutura o sujeito. Essa busca encena a relação entre o visível e o indizível na constituição psíquica. A crítica ao espetáculo atravessa toda a construção estética do filme. A insistência em transformar o horror em entretenimento denuncia uma sociedade que banaliza o sofrimento e estetiza o trauma. Essa operação se aproxima da noção de fetichismo na medida em que oculta a dor real por meio de uma aparência lúdica. Ao explorar o trauma como mercadoria, o filme desnuda a ilusão de controle que sustenta o narcisismo contemporâneo. A ameaça, nesse caso, não está apenas no céu, mas no desejo de ver a qualquer custo. Ao integrar elementos do horror com referências arquetípicas e conceitos psicanalíticos, a obra propõe uma reflexão sobre os limites da representação. O terror não se restringe ao que aparece na tela, mas se aloja naquilo que é sentido e não compreendido. O Jean Jacket deixa de ser apenas um monstro para se tornar expressão de uma dimensão psíquica reprimida. Nesse percurso, o filme convida o espectador a um enfrentamento com seu próprio inconsciente, revelando o caráter inquietante do que insiste em retornar. A geografia simbólica do filme é estruturada em torno do Rancho dos Haywood, espaço de isolamento e repetição. Ali se manifesta uma temporalidade suspensa, marcada por uma rotina silenciosa e pelo luto não elaborado. A vastidão do deserto configura um cenário onde a subjetividade parece diluir-se, confrontada com a ausência de sentido. Essa paisagem árida se transforma em metáfora do desemparo primordial, conceito central na obra freudiana.
O céu sem nuvens que paira sobre o vale funciona como tela para projeções inconscientes. Sua imensidão representa o lugar do outro absoluto, enigmático e potencialmente ameaçador. A aparição do Jen Jacket nesse espaço superior reafirma a lógica do retorno do recalcado, agora encarnado em um olhar que devora. Trata-se de uma manifestação do superego cruel, onisciente, que pune o desejo de ver com a aniquilação simbólica. O rancho vizinho, conhecido como Jupiter's Claim, oferece um contraponto ao vazio do deserto. Ali se localiza a tentativa de transformar o trauma em espetáculo, reciclando a dor como atração turística. A tematização da violência do passado, representada pela série infantil com o chimpanzé, aponta para a compulsão à repetição. A cenografia artificial do parque remete ao mundo das aparências, sustentado por uma denegação constante do real traumático. A estrutura arquitetônica do Jupiter's Claim reproduz uma cidade do Velho Oeste, remetendo a uma fantasia de controle e bravura. Esse ambiente encena a ilusão de domar o indomável, apagando a presença do outro como alteridade radical. Contudo, a ruptura violenta provocada pelo ataque do Jen Jacket revela a fragilidade desse sistema imaginário. O que retorna não é apenas o trauma recalcado, mas a falência de uma defesa narcísica baseada na idealização. O interior das casas, especialmente a de O.J. e Emerald, revela uma organização minimalista e funcional. Poucos objetos compõem o cenário, denotando uma tentativa de contenção do excesso pulsional. A sobriedade dos cômodos se alinha a uma postura defensiva diante do caos externo. Ao mesmo tempo, a escassez simbólica desses espaços indica uma dificuldade de elaboração psíquica, como se a casa funcionasse mais como abrigo do que como lar estruturante. As zonas externas, sobretudo os estábulos e campos abertos, expõem os personagens a uma espécie de dissolução do eu. Na ausência de limites definidos, o sujeito confronta sua insignificância diante da natureza e da ameaça. O contato com os cavalos, seres sensíveis e instintivos, introduz a dimensão do real lacaniano, aquilo que resiste à simbolização plena. O pânico dos animais opera como prenúncio da irrupção do indizível. O espaço onde ocorre a gravação da tomada perfeita torna-se uma espécie de laboratório do desejo. A construção da cena envolve a manipulação da paisagem, da luz e do tempo, numa tentativa de capturar o inatingível. Esse cenário evidencia a estrutura paranoica de controle, típica da modernidade técnica, que se depara com a falência diante do real. O ambiente transforma-se em espelho da busca compulsiva por significado. Os ambientes do filme não são meros fundos narrativos, mas instâncias que condensam estados afetivos e estruturas inconscientes. Cada espaço apresenta uma tensão entre o visível e o oculto, entre o que se mostra e o que se reprime. A paisagem, ora desértica, ora performática, atua como extensão do drama psíquico vivido pelos personagens. Nesse jogo de espelhos, o cenário se torna operador do horror subjetivo, instaurando a presença inquieta do que não pode ser plenamente nomeado. O.J. Haywood constitui uma figura marcada pelo silêncio, introspecção e pela ligação com os cavalos, elementos que o aproximam da dimensão do pré-verbal. Sua subjetividade parece organizada em torno de uma economia de palavras que aponta para um funcionamento psíquico regido pela repressão e pelo recalcamento. Ao mesmo tempo, sua atitude de escuta e observação sugere um investimento libidinal voltado para a contenção, não para a atuação. A morte do pai funciona como catalisador traumático, instaurando um vazio que O.J. tenta preencher por meio da repetição da rotina. A cena da moeda que atravessa o olho do patriarca adquire valor simbólico, pois implica a cegueira repentina diante do real. A perda, irrepresentável em si, demanda uma reorganização psíquica que o personagem inicia por meio de um retraimento afetivo. Esse afastamento pode ser lido como uma defesa diante da irrupção do insuportável. O.J. lida com os cavalos de forma quase ritualística, como se neles encontrasse uma via de ligação com o pai e com a própria história familiar. Essa relação remete a uma função transicional, permitindo a elaboração parcial do luto e a manutenção de uma identidade enraizada no passado.
A contenção dos gestos e a paciência no trato com os animais indicam a presença de um superego interno estruturado, mas também o risco de cristalização do eu. Sua aversão ao olhar direto da criatura não é apenas reação pragmática, mas também sintoma de uma economia psíquica fundada no recalque do desejo. O não olhar se torna estratégia de sobrevivência diante do retorno do real, mas também metáfora da negação do inconsciente. Essa postura defensiva encontra paralelo na proposta freudiana do olhar como agente de castração, sobretudo diante do enigma do outro. O.J. encarna um tipo de heroísmo silencioso, distante da grande locução narrativa típica de protagonistas de ação. Seu percurso sugere uma travessia subjetiva marcada por prudência e escuta, mais próxima da sublimação do que da atuação impulsiva. A coragem, nesse contexto, emerge como resistência à fascinação pela imagem, como capacidade de sustentar o desejo sem sucumbir ao olhar que devora. A relação com a irmã Emerald é marcada por contrastes que operam em nível simbólico. Enquanto ela representa a fala, o movimento e o excesso imaginário, ele encarna o limite, a contenção e a função simbólica. Juntos, compõem uma díade psíquica que alude ao conflito entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. A complementaridade entre ambos sustenta a narrativa e permite a construção de uma estratégia conjunta contra a ameaça. Sua trajetória pode ser interpretada como um processo de subjetivação diante do trauma, em que o enfrentamento do indizível se dá por meio da permanência simbólica. O.J. não tenta dominar a criatura, mas compreendê-la em seus modos de funcionamento. Ao preservar a alteridade do outro, recusa a lógica da repetição traumática sustentada pelo espetáculo e afirma uma ética do cuidado, mesmo sob ameaça. O.J. não é apenas o protagonista da narrativa, mas o eixo em torno do qual se organiza uma reflexão sobre o silêncio, o olhar e o trauma. Seu percurso implica o reconhecimento de que a sobrevivência psíquica não se dá pela supressão do inconsciente, mas por meio da inscrição simbólica do que escapa à palavra. Nesse sentido, ele personifica uma forma de resistência que não se afirma pelo domínio, mas pela escuta do que retorna do recalcado. Emerald se apresenta como um polo de mobilidade, oralidade e performance, contrastando com o retraimento e a rigidez de O.J. Sua fala acelerada, sua presença corporal marcada e sua relação ambígua com a fama sugerem um sujeito em busca de reconhecimento. No entanto, sob essa superfície energética, revela-se um movimento defensivo frente ao vazio da origem. Sua entrada na narrativa é marcada por um discurso sobre si mesma que escapa à filiação. Diferentemente do irmão, que permanece ligado à tradição e à herança do pai, Emerald reivindica autonomia e ruptura. Essa clivagem remete à tensão entre identificação e desejo. Enquanto O.J. encarna o superego paterno e sua repetição, Emerald busca uma posição própria, ainda que instável. Essa cisão se expressa em sua oscilação entre presença e fuga, lealdade e descompromisso, o que indica uma estrutura em conflito. A relação com o pai, ainda que ausente, estrutura grande parte de sua trajetória. O ressentimento por não ter sido escolhida como sucessora aponta para uma ferida narcísica e uma castração simbólica. Sua resposta à exclusão é uma tentativa de inscrição forçada na cena, por meio da imagem e do espetáculo. Tal movimento revela o desejo de ser vista como sujeito, não apenas como resto do outro. Emerald representa a lógica da visibilidade contemporânea, em que o olhar do outro é buscado de modo compulsivo. Sua fixação pela fama e pelo registro midiático pode ser lida como sintoma de um recalque falho, onde o reconhecimento substitui a elaboração. No entanto, sua evolução ao longo do filme indica uma possível travessia, na medida em que abandona o desejo de captura em nome de uma aliança ética. O encontro com a criatura a confronta com a dimensão real do olhar. Aquilo que antes era fascínio se torna ameaça, e a imagem, que antes conferia identidade, passa a gerar dissolução. Esse deslocamento força uma reconfiguração subjetiva, na qual o desejo de ser vista cede espaço à necessidade de ver-se como agente. O espetáculo é substituído por um ato, e a performance dá lugar à responsabilidade. Ao assumir o plano final de enfrentamento, Emerald realiza um gesto de subjetivação que a separa do lugar de objeto.
Ela deixa de buscar a imagem idealizada para se colocar em relação com o impossível. Nesse ponto, a aliança com o irmão ganha densidade simbólica, funcionando como reparação da ruptura anterior. A cena não é mais um palco, mas um campo de ação e inscrição subjetiva. Emerald condensa o mal-estar da cultura visual, marcada pela lógica da exposição, da visibilidade e do controle. Sua trajetória, no entanto, desvia da alienação completa ao espetáculo. Em seu gesto final, ela não apenas resiste ao olhar devorador, mas o instrumentaliza de modo ético. Essa inflexão aponta para a possibilidade de uma relação simbólica com o real, ainda que nunca plena ou garantida. A personagem encarna, assim, a oscilação entre imagem e sujeito, entre o desejo de aparecer e o dever de existir. Sua travessia não elimina o trauma, mas o reescreve em termos que permitem sustentação. O olhar, outrora invasivo, torna-se campo de negociação e elaboração. Nessa operação, a figura de Emerald ganha espessura psíquica e estrutura-se como uma resposta possível à violência do real. O filme articula duas ordens distintas do inconsciente que se confrontam e se atravessam ao longo da narrativa, uma regida pelo recalque simbólico e outra pelo retorno pulsional. O primeiro regime se ancora na linguagem, na função do pai e na interdição estruturante, enquanto o segundo opera pelo excesso, pela compulsão à repetição e pela irrepresentabilidade. A tensão entre essas duas formas organiza a estrutura do enredo. A criatura que habita o céu representa o inconsciente real, aquele que irrompe sem mediação e que, por isso mesmo, traumatiza. Seu ataque não se dá por lógica discursiva, mas por absorção e destruição. Ela devora o olhar, o desejo e o sujeito. Em contraposição, os protagonistas se valem de estratégias simbólicas para dar forma ao indizível, tentando circunscrever aquilo que não cessa de não se inscrever. A câmera utilizada para registrar a criatura, por exemplo, assume valor simbólico, pois media a experiência do trauma e busca dar-lhe lugar. A insistência em capturar a imagem remete ao esforço de inscrição, típico do funcionamento regido pelo recalque. Ao operar por meio da representação, tenta-se transformar o real em significante, o horror em narrativa. Ainda que fracassado em parte, esse gesto aponta para uma posição ética. A construção narrativa alterna momentos de suspense e contemplação com explosões de violência e ruptura. Essa alternância reflete a oscilação entre o retorno do recalcado e a tentativa de simbolização. O filme recusa uma linearidade típica do cinema de ação e adere a uma lógica associativa, mais próxima da formação de compromisso freudiana. O terror emerge, assim, não como catástrofe externa, mas como expressão de uma falha interna da linguagem. A criatura é atraída pelo olhar, mas se mostra invulnerável à significação. Ela encarna uma força que desafia a ordem simbólica, pois responde com destruição ao ato de olhar. O filme, portanto, tensiona a tradição cinematográfica que valoriza a visão como forma de dominação. Aqui, o olhar torna-se armadilha e a sobrevivência exige desvio, não captura. Nesse gesto, revela-se a fragilidade da posição do sujeito diante do real. Os protagonistas enfrentam um impossível não pela força bruta, mas pela elaboração. Ainda que lidem com algo que excede a linguagem, sua resposta não se dá pela recusa simbólica. Eles constroem estratégias que, mesmo precárias, tentam nomear o indizível. Ao fazê-lo, inscrevem-se como sujeitos na cena do trauma, não como objetos dele. Essa travessia opera no registro da ética e não apenas da ação. O cinema, enquanto aparelho de captura do olhar, é implicado diretamente na crítica construída pela narrativa. O desejo de ver, típico da pulsão escópica, transforma-se em risco mortal. No entanto, ao mesmo tempo, é pelo cinema que se busca dar forma ao que escapa. Essa ambiguidade revela a tensão entre a função simbólica da imagem e seu potencial de fascínio mortífero. O olhar, assim, é ao mesmo tempo ferramenta e ameaça. O embate entre os dois regimes do inconsciente não se resolve, mas se sustenta no campo do conflito. Ao final, não há apaziguamento, mas inscrição de uma experiência que se aproxima do real. O filme se estrutura como uma tentativa de dar nome ao que não tem nome, de representar aquilo que insiste em retornar.
Essa operação, ainda que inacabada, permite a sustentação subjetiva diante do que, por essência, não pode ser dito. A narrativa de não olhe opera como metáfora ampliada da estrutura psíquica, condensando temas como o olhar, o trauma, a negação e a elaboração do real. Seu enredo, aparentemente centrado no confronto com uma criatura alienígena, desdobra-se como construção simbólica em torno dos impasses do desejo. O filme propõe um embate com aquilo que não pode ser nomeado, figurado ou completamente representado. A criatura, em sua opacidade e voracidade, representa o real lacaniano, aquele ponto de impossibilidade que escapa à simbolização. O desejo de capturá-la e domesticá-la por meio da imagem constitui o equívoco fundamental dos personagens. A busca pela imagem perfeita do monstro revela a compulsão contemporânea pela visibilidade e a crença na onipotência do registro. No entanto, o que se revela é a falência desse projeto. Ao convocar a câmera como instrumento de dominação do real, os personagens repetem o movimento fálico da cultura do espetáculo, na qual tudo deve ser visto, dominado e controlado. Essa lógica se rompe diante do real indomável, cuja aparição introduz o sujeito ao limite de sua própria fantasia. O fracasso das imagens aponta para a urgência de um outro tipo de relação com o desconhecido, não mais de captura, mas de elaboração. O.J. e Emerald, ao longo da narrativa, encarnam duas formas de resistência ao trauma: retraimento e atuação. Ambos os movimentos revelam-se inicialmente insuficientes, pois operam na tentativa de evitar o confronto com o que não pode ser integrado. Apenas quando os dois se vinculam em uma relação que supera o narcisismo individual, torna-se possível sustentar o real sem sucumbir a ele. Essa aliança é ética, não imaginária. O olhar do monstro condensa o olhar superegóico, aquele que vigia e julga, levando o sujeito à petrificação. Desviar esse olhar é recusar a identificação com o objeto de gozo, o que exige uma operação simbólica. O título do filme, que evoca a proibição de olhar, refere-se justamente à tentação do sujeito de se deixar capturar pelo olhar do outro. O não olhar é, paradoxalmente, o gesto que restitui a posição de sujeito. A criatura é derrotada não pela força bruta, mas por uma série de gestos que envolvem inteligência, renúncia e partilha. Essa resolução desloca o filme do campo da fantasia para o da estrutura, na qual o real não é eliminado, mas posicionado. A travessia implica aceitar a presença do trauma como elemento constitutivo do sujeito e encontrar formas possíveis de se situar diante dele sem destruição. No final, resta a imagem da resistência, não como vitória heróica, mas como sustentação diante do impossível. O real continua lá, como resto, como excesso que não cessa de interpelar. No entanto, há agora um saber sobre o que não pode ser sabido, uma posição menos imaginária diante do que excede o eu. Essa maturação simbólica constitui o núcleo do filme, que oferece uma crítica incisiva à cultura da imagem. Não olhe oferece uma leitura psicanalítica da contemporaneidade, em que o sujeito é convocado a lidar com restos não simbolizados, fragmentos do real que insistem. Sua estrutura, sua estética e seus personagens compõem um campo de forças onde o trauma, o desejo e o olhar se entrelaçam. Ao invés de oferecer uma saída ilusória, o filme propõe uma posição ética diante do enigma que funda o sujeito.